Tem gente que acredita que o amor de mãe é incondicional, infinito, que não tem limites. E durante muito tempo eu também acreditei nisso. Achei que ser mãe significava dar tudo, sem esperar nada. Que ser avó era estar sempre disponível, sempre com os braços abertos, sempre pronta para ajudar, não importava o custo. Mas ninguém me avisou que existe uma diferença enorme entre amar incondicionalmente e aceitar ser tratada como se não tivesse valor algum. Ninguém me disse que generosidade pode se transformar em exploração quando a pessoa do outro lado não tem um pingo de gratidão ou respeito. Me chamo Mariana Ferreira Costa e essa é a história de como descobri, aos 60 anos, que nunca é tarde para recuperar a própria dignidade. Mesmo que isso signifique fechar a porta para as pessoas que você mais ama. Hoje tenho 62 anos e finalmente encontrei paz. Mas há 2 anos atrás, naquela manhã de março, eu ainda era uma mulher que não sabia dizer não. Uma mulher que confundia amor com submissão, generosidade com ser capacho. Essa história começa naquela manhã de março, quando o sol entrava pelas janelas da maternidade Santa Casa, criando aqueles feixes de luz dourada que deixavam tudo mais bonito, mais esperançoso. Eu estava no corredor do 4º andar, segurando um buquê de flores cor-de-rosa e um ursinho de pelúcia, que tinha custado mais do que eu gostaria de admitir. Meu coração batia acelerado. Depois de 9 longos meses de expectativa, minha netinha Clara havia nascido durante a madrugada. Daniel, meu filho, tinha me ligado às 6 da manhã, a voz embargada de emoção, dizendo que era uma menina saudável, que estava tudo bem com Patrícia e que eu podia ir conhecer minha neta. Lembro do cheiro daquele corredor. Aquele cheiro característico de hospital, misturado com perfume de flores, com o aroma de café vindo da copa das enfermeiras. Lembro das minhas mãos suando enquanto segurava os presentes, do nó na garganta, da ansiedade boa de quem vai conhecer alguém que já ama antes mesmo de ver o rosto. Durante 9 meses, eu tinha me preparado para aquele momento. Não apenas emocionalmente, mas financeiramente também. Tinha pago cada consulta médica de Patrícia, cada exame, tinha contratado o plano de saúde mais completo da cidade para ela e para a bebê. Tinha reformado o quarto inteiro na casa deles, comprado o enxoval completo, o berço importado, o carrinho de última geração. Tinha gasto mais de 50 mil reais das minhas economias. Quase tudo que Alberto e eu tínhamos juntado antes dele partir, 3 anos antes. Mas achei que valia a pena. Achei que estava construindo uma ponte, criando laços, garantindo meu lugar na vida da minha neta. Como eu estava enganada. Quando entrei no quarto, Patrícia estava na cama, o cabelo preso num coque bagunçado, a cara inchada do esforço do parto. Daniel estava ao lado dela, olhando para o berço transparente onde Clara dormia, toda enroladinha numa manta cor-de-rosa clara. Eu disse alguma coisa como parabéns, que estava tão feliz, tão emocionada. Patrícia respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos, aquele tipo de sorriso educado que se dá para visitas inconvenientes. Uma das enfermeiras, uma moça jovem de cabelo preso num rabo de cavalo, estava verificando os sinais vitais de Patrícia. Ela me deu um sorriso caloroso quando entrei, aquele tipo de sorriso que as pessoas dão para avós orgulhosas. Me aproximei do berço devagar, com reverência, como se estivesse me aproximando de algo sagrado. E de certa forma, era exatamente isso. Clara tinha o rostinho mais perfeito que eu já tinha visto. Os cílios fininhos, as bochechas rosadas, aquela expressão serena que só os recém-nascidos têm. Daniel me deu licença para pegá-la no colo. Lembro que minhas mãos tremiam quando a peguei, com todo o cuidado do mundo, apoiando a cabecinha dela no meu braço. Ela era tão leve, tão frágil, tão perfeita. O cheirinho dela invadiu minhas narinas. Aquele cheiro único de bebê recém-nascido que não tem comparação com nada. Algo dentro do meu peito se expandiu. Um amor tão grande que dói, que aperta, que faz você entender por que as pessoas fazem loucuras por seus netos. Eu estava ali, embalando Clara suavemente, sentindo o peso minúsculo dela nos meus braços, os dedinhos dela enrolados no meu dedo, quando ouvi a voz de Patrícia. Alta, clara, cortante como uma lâmina. Ela disse: "Sua mãe não vai segurar minha filha. Ela é suja." Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. O barulho do ar-condicionado,
o bip das máquinas. Talvez eu tenha confundido. Virei o rosto na direção dela, ainda com Clara nos braços, tentando processar aquelas palavras. Mas não deu tempo. Patrícia levantou da cama com uma rapidez que não parecia possível para alguém que tinha dado à luz horas antes. Ela cruzou o quarto em 3 passos largos e arrancou Clara dos meus braços. Literalmente arrancou, sem cuidado, puxando a bebê com força, como se estivesse tirando algo perigoso das mãos de uma criança. O movimento foi tão brusco que Clara acordou assustada e começou a chorar. Um choro agudo, desesperado, que ecoou pelo quarto inteiro. E eu fiquei ali, parada, com os braços ainda na posição em que segurava minha neta, vazia, congelada, sem entender o que tinha acabado de acontecer. A enfermeira do rabo de cavalo parou o que estava fazendo. Vi seu rosto mudar de expressão, de profissional para chocada. Ela olhou para Patrícia, depois para mim, depois desviou os olhos rapidamente, como se tivesse presenciado algo que não deveria. Olhei para Patrícia, procurando alguma explicação, algum sinal de que aquilo era um mal-entendido. Mas ela me encarou com aqueles olhos frios, quase hostis, apertando Clara contra o peito, e disse em voz alta para todo mundo ouvir: "Eu não deixo qualquer pessoa segurar minha filha. Você veio direto da rua, não lavou as mãos, não colocou máscara, não pediu permissão. Minha filha tem imunidade baixa. Eu não vou deixar você colocar a saúde dela em risco porque acha que tem direito de fazer o que quer." Cada palavra foi uma facada. Não pelo que diziam na superfície, mas pelo tom, pelo desprezo, pela maldade calculada em cada sílaba. A enfermeira do rabo de cavalo murmurou algo sobre ir buscar uma coisa e saiu do quarto rapidamente, claramente querendo escapar daquela situação. Mas uma auxiliar mais velha, que estava organizando algumas coisas na bancada, ficou parada com as mãos no ar, segurando um pacote de gaze, os olhos arregalados. Senti o sangue subir para o meu rosto. Não de raiva, mas de vergonha. Uma vergonha profunda, devastadora, do tipo que faz você querer desaparecer, virar pó e ser levada pelo vento. Porque não era só Patrícia no quarto. Tinha aquela auxiliar mais velha testemunhando tudo, provavelmente já recontando mentalmente a cena para as colegas no corredor. A humilhação queimava minha pele como água fervente. Mas o pior de tudo foi olhar para Daniel. Meu filho estava ali, de pé, ao lado da cama, com a postura de alguém que queria estar em qualquer outro lugar. Ele não me defendeu, não disse uma palavra. Não falou para a esposa que ela estava sendo injusta, que eu era a mãe dele, que aquela não era a forma de tratar quem tinha pago cada centavo daquele parto particular. Ele apenas desviou o olhar, olhou para o chão, para a parede, para qualquer lugar que não fosse o meu rosto. Nossos olhos se encontraram por um segundo, apenas um segundo, e naquele brevíssimo momento eu vi tudo o que precisava ver. Vergonha, sim. Constrangimento, com certeza. Mas não vi coragem, não vi amor. Não vi o filho que eu tinha criado. E naquele silêncio dele, eu entendi tudo. Entendi que meu filho tinha feito uma escolha. E essa escolha não incluía me defender, me proteger, me respeitar. Ele tinha escolhido a paz do casamento dele em detrimento da dignidade da própria mãe. A auxiliar mais velha finalmente terminou o que estava fazendo e saiu do quarto. Mas antes de passar por mim, ela me deu um olhar. Não era pena. Era algo pior. Era reconhecimento. Como se ela tivesse visto essa cena acontecer centenas de vezes antes. Fiquei ali parada por mais alguns segundos que pareceram eternos. O choro de Clara ecoava no quarto. Patrícia a embalava com aquela expressão de mártir, como se eu tivesse tentado machucar a bebê. Daniel continuava olhando para o chão, as mãos enfiadas nos bolsos da calça. Foi então que algo dentro de mim se rompeu. Ou talvez tenha se fortalecido. Ainda não sei direito. Respirei fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Senti o ar entrando nos meus pulmões, enchendo meu peito, me dando força que eu não sabia que tinha. Não ia chorar ali. Não ia fazer uma cena. Não ia implorar por explicações ou por desculpas. Não ia me curvar e aceitar aquilo como se fosse normal, aceitável, justificável. Peguei minha bolsa na cadeira ao lado da porta. O buquê de flores e o ursinho de pelúcia ficaram na mesinha de canto, esquecidos, sem importância.
R$ 43.000 também tinham ficado esquecidos ali. Mas isso eu só compreenderia depois. Olhei para Daniel mais uma vez. Ele finalmente levantou os olhos e encontrou os meus. Vi culpa ali, constrangimento, mas não vi coragem. E percebi que meu filho era um covarde. Não disse uma palavra. Minha garganta estava apertada demais para falar, e mesmo que não estivesse, o que eu diria? Apenas virei as costas e saí daquele quarto. O corredor parecia mais longo na volta. Meus passos ecoavam no chão de cerâmica limpa, ritmados, firmes, mesmo que por dentro eu estivesse desmoronando. Passei pela recepção da maternidade, onde a atendente me deu um sorriso automático. Passei por outras famílias felizes no saguão, todos com buquês de flores, balões coloridos, caras radiantes. Quando cheguei no estacionamento e o sol de março bateu no meu rosto, foi como se eu tivesse saído de um pesadelo e acordado em outro diferente. Chamei um táxi pelo aplicativo do celular. Minhas mãos tremiam tanto que errei a senha 2 vezes antes de conseguir abrir o telefone. Quando o carro finalmente chegou, entrei no banco de trás e disse apenas meu endereço. O motorista, um senhor de uns 50 anos, deve ter percebido que algo estava errado, porque não tentou puxar conversa. Apenas dirigiu em silêncio, enquanto eu olhava pela janela, vendo a cidade passar num borrão de cores e formas. Tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Tentei entender como um momento tão esperado, tão sonhado, tinha se transformado naquela humilhação pública. Pensei nos 9 meses anteriores, em cada consulta médica que paguei, em cada exame caro que coloquei no meu cartão de crédito, no plano de saúde premium que contratei para Patrícia e para Clara, incluindo a bebê como minha dependente antes mesmo dela nascer, na reforma completa do quarto do bebê, no berço importado, no carrinho de última geração, nas roupinhas caras, nos brinquedos educativos, em tudo. Tinha gastado quase todas as minhas economias naquela gravidez. Não porque alguém tinha pedido com gentileza, mas porque fui manipulada, pressionada, chantageada emocionalmente. Achei que estava construindo uma ponte, criando laços, garantindo meu lugar na vida da minha neta. Mas naquele carro, voltando para casa sozinha, humilhada, rejeitada, entendi que tinha sido apenas uma boba com dinheiro no bolso e amor demais no coração. Quando cheguei em casa, a tarde já estava caindo. Minha casa estava silenciosa, vazia, como sempre estava desde que Alberto tinha partido 3 anos antes. Joguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto. Me sentei na beira da cama e esperei o choro vir. Mas ele não veio. Em vez de lágrimas, veio uma clareza estranha, quase assustadora. Fiquei pensando em como tinha me anulado nos últimos meses. Como tinha aceitado comentários maldosos de Patrícia sobre minhas roupas antiquadas, sobre minha casa precisando de reforma, sobre meus hábitos de velha. Como tinha engolido desaforos, ignorado faltas de respeito, relevado grosserias. Tudo porque não queria criar conflito. Tudo porque queria ser a sogra legal, a avó presente, a matriarca amorosa que mantém a família unida. Mas família unida se constrói com respeito mútuo. E respeito era a única coisa que eu não tinha recebido. A noite caiu e eu continuei sentada naquela cama, no escuro, pensando. Meu celular tocou várias vezes. Não atendi. Não queria ouvir desculpas vazias, justificativas patéticas, pedidos para entender a situação. Porque eu já entendia perfeitamente a situação. Entendia que tinha me tornado uma vaca leiteira. Uma fonte conveniente de recursos financeiros que deveria estar sempre disponível para pagar, para ajudar, para resolver problemas, mas que não merecia respeito, consideração ou sequer gratidão. Peguei o celular e fui até a galeria de fotos. Tinha dezenas de imagens da reforma do quarto de Clara, do berço sendo montado, das paredes pintadas, das prateleiras cheias de bichinhos de pelúcia. Tinha fotos das compras que fiz, dos presentes que dei, dos momentos que pensei estar construindo memórias. Mas naquele quarto da maternidade, Patrícia tinha deixado claro que eu era suja demais para segurar minha própria neta. E Daniel tinha deixado claro, com seu silêncio covarde, que concordava com ela. Naquela noite, enquanto a cidade dormia lá fora e minha casa permanecia em silêncio, algo nasceu dentro de mim. Não era raiva, não era desejo de vingança.
era algo muito mais poderoso que isso. Era determinação. Determinação de que aquela seria a última vez que alguém me trataria como se eu não tivesse valor. A última vez que eu aceitaria migalhas de afeto em troca de tudo que eu dava. A última vez que eu colocaria os outros na frente da minha própria dignidade. Não sabia ainda o que faria, mas sabia, com absoluta certeza, que a Mariana que tinha entrado naquela maternidade pela manhã não era mais a mesma Mariana que estava deitada naquela cama. Algo tinha mudado, algo fundamental, profundo, irreversível. E enquanto fechava os olhos naquela noite, pela primeira vez em meses, não senti ansiedade ou culpa ou preocupação. Senti paz. A paz estranha de quem acabou de descobrir que tem muito mais força do que imaginava. Para entender completamente o que aconteceu naquela maternidade, preciso voltar no tempo. Preciso contar como cheguei até aquele momento, como me transformei numa mulher que aceitava ser tratada daquela forma. A história realmente começou 9 meses antes, numa tarde de domingo em junho. Daniel e Patrícia tinham me convidado para almoçar na casa deles, coisa que não acontecia com frequência. Normalmente, era eu quem os convidava, eu quem cozinhava, eu quem organizava os encontros familiares. Eu tinha 60 anos naquela época. 60 anos de uma vida que tinha sido boa, dentro do possível. Tinha me casado com Alberto aos 24, tivemos Daniel aos 26 e passamos décadas construindo uma vida confortável. Alberto era contador, eu, professora universitária de literatura. Nada de luxo, mas estabilidade, segurança, amor. Até que 3 anos antes, Alberto teve uma parada cardíaca enquanto dormia. Foi tão repentino que nem conseguimos nos despedir. Num momento, ele estava lá, roncando suavemente ao meu lado. No outro, tinha partido para sempre. Fiquei viúva aos 57 anos, e desde então, Daniel era tudo o que me restava de família direta. Por isso, talvez eu tenha me agarrado tanto à ideia de ser avó. A ideia de que minha família ia crescer, que eu ia ter de novo aquela sensação de pertencer a algo maior. Lembro que cheguei naquele domingo com uma torta de limão, a sobremesa favorita de Daniel desde criança. Patrícia abriu a porta com um sorriso maior do que o normal, aquele tipo de sorriso que imediatamente me deixou desconfiada. Ela nunca foi muito calorosa comigo. Sentamos à mesa e fizemos aquela conversa superficial de sempre. O trabalho de Daniel na empresa de contabilidade, os clientes chatos de Patrícia no salão de beleza onde ela trabalhava como manicure, o calor absurdo que estava fazendo naquele junho. Foi no meio da sobremesa que Daniel largou a bomba. Ele limpou a garganta, trocou um olhar com Patrícia e disse: "Mãe, a gente tem uma notícia. A Patrícia está grávida, você vai ser avó." Deixei o garfo cair no prato. Literalmente. O barulho ecoou pela sala de jantar e eu levei a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas instantaneamente. Um bebê. Um neto. Depois de tantos anos sozinha, depois da partida de Alberto, finalmente teria uma nova vida na família. Alguém para amar, para cuidar, para deixar um legado. Levantei da cadeira e abracei os dois, chorando de alegria, dizendo que estava tão feliz, tão emocionada, que seria a melhor avó do mundo. Patrícia retribuiu o abraço com aquela rigidez que eu já conhecia, mas naquele momento relevei. Achei que era só o jeito dela. Como eu estava enganada. Nos dias seguintes, Daniel me ligou várias vezes para conversar sobre a gravidez. Patrícia estava com muito enjoo, não conseguia trabalhar direito, estavam preocupados com as finanças. Eu disse que podia ajudar no que fosse preciso, que era para isso que as avós existiam. A primeira solicitação veio disfarçada de preocupação maternal. Patrícia estava sendo atendida pelo SUS, mas Daniel achou que seria melhor se ela tivesse acompanhamento particular. Médico especializado, exames de última geração, ultrassom 4D para ver o bebê com mais clareza. Perguntei quanto custaria e Daniel deu um número que me fez engolir seco. Mas era meu primeiro neto, minha única chance de ser avó. Disse que pagaria as consultas, que não era problema. O problema foi que as consultas se multiplicaram. Toda semana tinha um exame novo, uma urgência nova, uma necessidade nova. E toda semana eu passava o cartão, assinava cheques, transferia dinheiro. 2 semanas depois, Patrícia marcou uma reunião comigo.
Disse que precisávamos conversar sobre coisas práticas. Chegou na minha casa com uma lista digitada, toda organizada em tópicos. Lembro de pensar que aquilo era eficiente, profissional até. Ela começou explicando que o plano de saúde dela não cobria parto particular, que ela tinha pesquisado e a melhor maternidade da cidade era a Santa Casa, mas que o parto lá custava muito caro, que seria necessário um plano de saúde melhor. Mostrou 3 opções impressas, todas caríssimas, e disse que a ideal seria a mais completa. Então, acrescentou com aquele sorriso que não chegava aos olhos: "O neto da Mariana merece o melhor, né, sogra?" Aquela frase mexeu comigo. O neto da Mariana merece o melhor. Claro que merecia. E se eu podia proporcionar isso, por que não faria? Ela continuou falando, muito pragmática, muito organizada. Disse que seria bom incluir a bebê no plano também, já como dependente minha, porque isso facilitaria tudo depois do nascimento. Pediatra particular, vacinas, emergências, tudo mais fácil se o plano já estivesse ativo desde o início. Concordei com tudo. Contratei o plano mais completo naquela mesma semana. Coloquei Patrícia e a futura bebê Clara como minhas dependentes, paguei a taxa de adesão que era absurda e me senti bem fazendo isso. Me senti útil, necessária, importante. Alberto e eu tínhamos planejado ter mais filhos, mas depois de Daniel, descobrimos que eu não poderia engravidar novamente. Durante anos, sonhamos com uma casa cheia, com barulho de criança, com natais cercados de netos. Mas tivemos apenas Daniel, que cresceu como filho único, mimado, protegido demais talvez. Agora ele estava me dando a chance de ter aquela casa cheia que sempre sonhei. Como eu ia negar? O 3º mês de gravidez trouxe o primeiro comentário maldoso. Estava na casa deles, ajudando a organizar algumas coisas, quando Patrícia olhou para minha roupa e soltou: "Sogra, a senhora não acha que está na hora de renovar o guarda-roupa? Essas roupas são muito antigas, muito quadradas. Quando a bebê nascer, a senhora vai querer estar bonita nas fotos, né?" Disse isso rindo, como se fosse uma brincadeira, mas o tom tinha algo afiado. Daniel riu junto, daquele jeito sem graça de quem ri por educação, e eu engoli o comentário. Afinal, minhas roupas eram meio antigas mesmo. Fazia anos que não comprava nada novo. Na semana seguinte, Patrícia comentou sobre minha casa. Disse que quando o bebê nascesse, eu precisaria modernizar um pouco esse ambiente, porque criança precisa de lugar bonito, alegre, não esses móveis pesados e escuros da época da vovó. De novo, engoli. Minha casa tinha sido decorada por Alberto e eu. Cada móvel tinha uma história, uma memória. Mas ela tinha razão. Eram móveis antigos, pesados, de outro tempo. Comecei a me sentir desatualizada, ultrapassada. Como se eu fosse um móvel velho que precisava ser reformado para se adequar ao mundo novo que estava chegando. No 4º mês, Patrícia parou de trabalhar. Disse que os enjoos estavam muito fortes, que não conseguia ficar 8 horas em pé fazendo unha, que o médico tinha recomendado repouso. Liguei para o obstetra que eu mesma estava pagando e perguntei sobre o repouso. Ele pareceu surpreso e disse que Patrícia estava com uma gravidez perfeitamente saudável, que não havia nenhuma recomendação de parar de trabalhar. Mas quando mencionei isso para Daniel, ele disse que eu não entendia, que a mãe sempre soube melhor do que ninguém sobre o próprio corpo, que eu estava sendo insensível. O salário dela fez falta no orçamento deles, claro. E quem começou a complementar? Eu. Primeiro foi a conta de luz que estava alta. Depois foi o mercado que tinha ficado caro. Depois foi o aluguel que tinham atrasado. Sempre tinha algo. Sempre tinha uma emergência. Sempre tinha uma justificativa. E eu sempre pagava. Porque era pelo bem do bebê. Porque Patrícia precisava estar tranquila e sem estresse. Porque grávida não pode passar nervoso. Todos os argumentos faziam sentido na superfície. Mas no fundo, muito no fundo, uma vozinha dentro de mim começava a perguntar: será que estou sendo usada? Eu calava essa voz. Dizia para mim mesma que estava sendo egoísta, desconfiada, que família ajuda família, que era isso que mães e avós faziam. No 5º mês, veio a exigência do quarto. Patrícia me ligou numa tarde de terça-feira, a voz cheia de urgência, dizendo que precisava me mostrar uma coisa. Quando cheguei lá, ela me levou até o quarto que seria do bebê. Era um cômodo pequeno, com paredes descascadas,
piso de cerâmica rachado, uma janela que não fechava direito. Ela disse com aquele tom dramático: "Sogra, olha isso. A senhora acha que dá para colocar a neta da senhora num lugar desses? Que tipo de avó deixa a netinha dormir num quarto nessas condições?" A culpa me atingiu como um soco. Ela tinha razão. Aquele quarto estava em péssimo estado. Perguntei quanto custaria reformar e Patrícia já tinha 3 orçamentos prontos, todos impressos e destacados. Escolhi o mais barato e mesmo assim quase caí da cadeira com o valor. Ela suspirou e disse: "Tudo bem, sogra. Se é o que a senhora pode fazer, a gente aceita. Só espero que fique bom o suficiente." Aquilo doeu. Doeu de verdade. Como se eu estivesse sendo pão dura, mesquinha, oferecendo migalhas quando deveria dar o melhor. Acabei contratando o orçamento mais caro. Gastei quase R$ 10.000 na reforma. Pintura completa, piso novo, instalação de ar-condicionado, prateleiras, tudo. Passei semanas indo até lá para supervisionar a obra, para garantir que tudo ficasse perfeito. E cada vez que ia, Patrícia tinha uma nova sugestão, uma nova necessidade, um novo gasto. Quando terminaram a reforma, Patrícia inspecionou tudo com olhar crítico, passou o dedo nas paredes, testou o ar-condicionado e disse: "Ficou aceitável, né, sogra? Faltam algumas coisas ainda, mas dá para a bebê nascer." Aceitável. Depois de eu ter gasto quase R$ 10.000. Foi também no 5º mês que comecei a perceber a mudança em Daniel. Meu filho sempre foi próximo de mim, carinhoso, atencioso. Depois que o pai morreu, ele ligava todo dia para saber como eu estava, vinha me visitar toda semana, me incluía em tudo. Mas desde que Patrícia engravidou, ele estava diferente, distante. As ligações ficaram mais raras, as visitas mais espaçadas. E quando conversávamos, ele parecia estar sempre com a cabeça em outro lugar. Naquela altura, eu já tinha gasto mais de R$ 50.000, mas continuava achando que valia a pena. Tentei conversar com ele sobre isso. Marquei um almoço, só nós dois, num restaurante que ele gostava. Perguntei se estava tudo bem, se eu tinha feito algo errado. Daniel mexeu na comida com o garfo, sem me olhar nos olhos, e disse: "Mãe, a senhora precisa entender que agora eu tenho uma família. Não posso ficar correndo para lá e para cá o tempo todo. A Patrícia precisa de mim." Como se eu não fosse família. Como se 3 décadas de dedicação tivessem sido apagadas por 9 meses de gravidez. No 6º mês, Patrícia organizou o chá de bebê. Ou melhor, me disse que ia organizar e que eu ia pagar. Porque o dinheiro deles estava muito apertado e porque é tradição a avó fazer esse presente para o primeiro neto. Concordei. Claro que concordei. Afinal, seria meu primeiro neto também, e eu queria celebrar da melhor forma possível. Patrícia escolheu um buffet infantil caro, com decoração elaborada tema Jardim Encantado, comidas sofisticadas, lembrancinhas importadas. Ela fez uma lista de convidados que tinha quase 80 pessoas. Eu paguei cada centavo. Cada detalhe daquela festa custou R$ 8.000. Mas eu paguei, achando que estava criando um momento especial, uma memória linda para celebrar a chegada do bebê. Mas no dia da festa, fui tratada como uma ajudante. Patrícia me colocou para receber as pessoas na porta, para organizar os presentes que chegavam, para repor as bebidas, para cortar o bolo. Passei a tarde inteira de pé, servindo, organizando, limpando. Nem me sentei para comer. Minhas amigas estavam lá. Célia, Rosa, algumas colegas da universidade. E todas me olhavam com aquela expressão de pena misturada com incredulidade. E quando chegou a hora das fotos oficiais, aquelas que o fotógrafo tirava para o álbum, Patrícia posou com a mãe dela, com as irmãs, com as amigas. E me deixou de fora. Juntei coragem e perguntei se não ia ter uma foto com a avó. Patrícia estava arrumando o vestido para a próxima pose e respondeu sem me olhar: "Ah, sogra, a senhora não gosta de aparecer em foto mesmo, né? Deixa só a família mais próxima. Depois a gente tira umas fotos casuais." Família mais próxima. Como se eu não fosse. As fotos casuais nunca aconteceram. Voltei para casa naquela noite exausta, com os pés doendo, e olhei para a fatura do cartão de crédito que tinha acabado de chegar. O chá de bebê tinha custado R$ 8.000. E eu nem estava nas fotos oficiais. Minhas amigas começaram a comentar: "Célia,
que me conhecia há 30 anos, me pegou pelo braço antes de ir embora da festa e disse baixinho: Mariana, você está sendo explorada. Isso não é normal. Isso não é como famílias tratam umas às outras. Mas eu defendi os dois. Disse que Célia não entendia, que primeiro filho é difícil, que eles precisavam de ajuda, que era isso que famílias faziam umas pelas outras. Célia balançou a cabeça com aquele olhar triste de quem sabe que está falando com uma parede. Mariana, família ajuda com amor e respeito. O que estão fazendo com você é abuso. Abuso financeiro e emocional. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça durante dias. Abuso. Será que era isso? Ou eu estava sendo uma sogra chata, exagerada, que via problema onde não tinha? No 7º mês, veio a lista de enxoval. Patrícia tinha montado um documento de 15 páginas no computador, com links para cada produto, especificações detalhadas, marcas importadas. Cada item custava uma fortuna. Quando vi o valor total, precisei me sentar. Era mais de 20 mil reais em berço, carrinho, roupinhas, fraldas, brinquedos, equipamentos. Liguei para Daniel e disse que aquilo estava muito caro, que talvez pudéssemos optar por marcas mais em conta. Ouvi ele suspirar do outro lado da linha, daquele jeito cansado, e então passou o telefone para Patrícia. Ela disse com aquele tom de desprezo que já conhecia: Olha, sogra, eu entendo que a senhora tem uma situação financeira mais limitada, mas eu não vou vestir o filho da senhora em roupa de camelô. Se a senhora não pode comprar, tudo bem. Eu peço para minha mãe, mas não me peça para baixar o padrão. Aquilo foi um tapa na cara, como se eu fosse pobre, como se não tivesse condições, quando na verdade eu estava me matando financeiramente para bancar todos os caprichos dela. Acabei comprando tudo da lista. Cada item, cada marca cara, cada produto importado. Coloquei metade no cheque especial, parcelei o resto no cartão em 12 vezes, usei as economias que tinha guardado para emergências. Minha conta bancária foi minguando mês a mês. A reserva que Alberto e eu tínhamos construído com tanto esforço ao longo de décadas, que deveria me dar segurança na velhice, estava desaparecendo rapidamente. Mas eu me convencia de que era um investimento, que estava investindo no meu neto, no meu relacionamento com Daniel e Patrícia, na minha família. No 8º mês, Patrícia fez questão de me chamar para ver o quarto pronto. Fui até lá numa tarde de sábado, e quando entrei naquele espaço, confesso que meu coração se encheu de uma mistura de orgulho e melancolia. Estava lindo. As paredes pintadas de amarelo suave, o berço branco todo montado com o móbile giratório, as prateleiras cheias de bichinhos de pelúcia organizados por tamanho, o guarda-roupa repleto de roupinhas minúsculas, ainda com as etiquetas. O ar-condicionado novo no alto, o tapete fofinho no chão, tudo perfeito. Tudo que eu tinha comprado, tudo que eu tinha pago, estava ali, criando um ambiente perfeito para receber meu neto. Tirei várias fotos, mandei para minhas amigas, até postei nas redes sociais. Estava tão orgulhosa, tão feliz, achando que tinha feito algo bonito, algo que valeria a pena. Patrícia estava ao meu lado, com a barriga enorme, já nos finais da gravidez. Ela passou a mão pelas coisas, verificou se estava tudo no lugar e comentou sem me olhar: Ficou aceitável, né, sogra? Ainda faltam algumas coisas que vou comprando depois, mas para começar dá. Faltam algumas coisas. Depois de eu ter gasto mais de 40 mil reais em 9 meses, ainda faltavam coisas. Mas naquele momento, olhando para aquele quarto, imaginando meu neto, ou neta, dormindo naquele berço, brincando naquele tapete fofinho, eu achei que valia a pena. Que todo o dinheiro, todo o esforço, toda a dedicação valiam a pena. Olhando para trás agora, vejo como eu estava cega, como tinha me deixado manipular, usar, explorar, como tinha confundido amor com aceitação de abuso, como tinha trocado minha dignidade e mais de 50 mil reais das minhas economias por algumas migalhas de pertencimento. Mas naquela época, eu ainda não enxergava. Ainda achava que estava construindo algo bonito, algo que duraria para sempre. Até aquela manhã na maternidade. Até o momento em que Patrícia arrancou Clara dos meus braços e me chamou de suja na frente de todo mundo. Foi ali que as vendas finalmente caíram dos meus olhos. E quando as vendas caem, não tem como colocá-las de volta. Os primeiros dias depois da humilhação na maternidade foram estranhos.
Eu acordava de manhã e por alguns segundos esquecia o que tinha acontecido. Então a memória voltava como uma onda fria. A voz de Patrícia, Clara sendo arrancada dos meus braços, o silêncio covarde de Daniel, os olhares da enfermeira. E em vez de dor, eu sentia algo diferente, algo novo, uma espécie de clareza fria que nunca tinha experimentado antes. Daniel me ligou no dia seguinte à tarde. Eu estava na varanda, tomando café, olhando para o jardim que Alberto tinha plantado anos atrás. Quando o nome dele apareceu na tela, deixei tocar 4 vezes antes de atender. A voz dele saiu hesitante, sem jeito. Oi, mãe! Como a senhora está? Como eu estava. Como se a pergunta fizesse algum sentido depois do que tinha acontecido. Respondi que estava bem. Minha voz saiu calma, neutra, sem emoção. Ele gaguejou um pouco, procurando palavras, e então soltou a desculpa que eu já sabia que viria. Olha, mãe, sobre ontem, a Patrícia está muito sensível por causa dos hormônios do pós-parto. Sabe como é, né? Aqueles primeiros dias são difíceis, ela não está pensando direito. A senhora não pode levar para o lado pessoal. Não pode levar para o lado pessoal. Como se ser chamada de suja na frente de estranhos, ter minha neta arrancada dos braços como se eu fosse uma ameaça, fosse algo que não devesse ser levado para o lado pessoal. Eu poderia ter brigado. Poderia ter gritado, chorado, exigido um pedido de desculpas, mas não fiz nada disso. Apenas disse, entendo, Daniel. Obrigada por ligar. O tom da minha voz deve ter deixado ele confuso, porque ele ficou em silêncio por alguns segundos, esperando que eu dissesse mais alguma coisa. Quando percebeu que eu não ia dizer, ele murmurou algo sobre me ligar depois e desligou. Voltei a tomar meu café. Estava morno, mas bebi mesmo assim. Nos 3 dias seguintes, Daniel me mandou algumas mensagens. Fotos de Clara dormindo, Clara mamando, Clara de olhos abertos, mensagens curtas. Olha a Clara aqui. Ela está crescendo? Tá tudo bem por aí? Eu respondia com um emoji de coração. Nada mais. Não porque estivesse magoada demais para falar, mas porque estava ocupada demais pensando. Pensando em R$43 mil. Pensando em 9 meses de manipulação. Pensando em como tinha sido conveniente para eles me ter por perto enquanto precisavam de dinheiro, e como tinha sido fácil me humilhar quando não precisavam mais. Foi na tarde do 5º dia que a ligação veio. Nos últimos dias, eu tinha pensado muito sobre aquele plano de saúde. Lembrei que quando contratei, a atendente tinha me explicado que haveria um período de carência para alguns procedimentos. Mas Patrícia tinha insistido em incluir a bebê desde antes do nascimento, como dependente, justamente para não ter carências depois. Eu tinha concordado e pagado taxas extras por isso. E agora, esse mesmo plano que eu havia pago religiosamente por 9 meses estava sendo usado contra mim, como se eu fosse uma estranha. Eu estava organizando alguns papéis velhos, decidindo o que guardar e o que jogar fora quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas atendi assim mesmo. A voz do outro lado era jovem, feminina e carregada de constrangimento. Dona Mariana, aqui é a Jéssica, secretária da doutora Beatriz. Doutora Beatriz, a pediatra caríssima que Patrícia tinha escolhido pessoalmente, fazendo questão de dizer que só a melhor pediatra da cidade seria boa o suficiente para a neta da Mariana. A moça continuou, cada palavra saindo devagar, como se estivesse pisando em ovos. A senhora poderia dar uma passadinha aqui no consultório? É que tem uma situação com o plano de saúde da bebê Clara que precisamos resolver. Meu coração deu um pulo, mas minha voz saiu calma. Que tipo de situação? Jéssica tossiu, claramente desconfortável. É que... Bem, a senhora é a titular do plano, né? E quando tentamos passar a consulta de hoje da Clara, o plano foi rejeitado. Deu como se estivesse cancelado. Então a consulta ficou em aberto e a doutora Beatriz pediu para eu entrar em contato com a senhora para resolver. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Do outro lado da linha, Jéssica esperava, provavelmente achando que eu estava chocada, confusa, preocupada. Mas eu não estava nada disso. Estava apenas processando a informação. O plano tinha sido rejeitado, porque ainda estava ativo. Eu não tinha cancelado nada ainda. Mas a operadora provavelmente tinha detectado que Patrícia tinha usado o meu plano para o parto sem minha autorização expressa presente,
ou tinha algum problema burocrático qualquer. E de repente, naquele momento, olhando pela janela da minha sala, vendo o sol da tarde batendo nas plantas do jardim, eu tive uma revelação. Eu tinha poder. Todo o poder estava nas minhas mãos. O plano estava no meu nome. Eu era a titular. Eu era quem pagava. E eu podia cancelar quando quisesse. Sorri. Pela primeira vez em 5 dias, sorri de verdade. Disse para Jéssica com toda a gentileza do mundo. Olha, Jéssica, deve ter dado algum problema no sistema. Vou verificar com a operadora e depois entro em contato. Pode deixar. Ela pareceu aliviada. Ah, obrigada, dona Mariana. É que a consulta deu R$ 450 e a doutora Beatriz precisa saber quem vai pagar R$ 450 por uma consulta de rotina de recém-nascido. Mas era a melhor pediatra da cidade, afinal. Desliguei o telefone e fiquei sentada naquela cadeira, meu coração batendo mais rápido, não de nervosismo, mas de algo que só posso descrever como empoderamento. Durante 60 anos, eu tinha sido a pessoa que resolvia problemas para os outros. A esposa que apoiava, a mãe que sacrificava, a avó que pagava. Sempre colocando todo mundo na frente. Sempre me diminuindo para que os outros brilhassem. Mas naquele momento, sentada naquela sala, eu entendi algo fundamental. Eu não era obrigada a continuar sendo essa pessoa. Peguei o telefone de novo e liguei para a operadora do plano de saúde. Demorou 15 minutos na espera, ouvindo aquela musiquinha irritante, mas quando finalmente uma atendente respondeu, eu já sabia exatamente o que ia dizer. Ela se apresentou como Fernanda e perguntou como podia me ajudar. Respondi com a voz mais firme que consegui. Quero cancelar meu plano de saúde. Houve uma pausa do outro lado. Então Fernanda perguntou, no tom treinado de quem faz essa pergunta 100 vezes por dia. Posso saber o motivo do cancelamento, senhora? Não quero mais. Outra pausa. Ela provavelmente estava verificando minha conta no sistema porque o tom dela mudou, ficou mais urgente. Dona Mariana, vejo aqui que a senhora tem 2 dependentes no plano. Patrícia Souza Costa e Clara Costa, recém-nascida. A senhora tem certeza que quer cancelar? O plano é premium, tem cobertura completa? Tenho certeza. Mas a bebê acabou de nascer, né? Ela vai precisar de consultas, vacinas, acompanhamento pediátrico regular. Sem o plano, tudo isso vai sair muito caro. Respirei fundo e então disse a frase que mudaria tudo. Não é problema meu. Ouvi Fernanda engasgar levemente do outro lado. Ela recuperou a compostura rapidamente e começou com o roteiro de retenção de cliente. Dona Mariana, a senhora já considerou que talvez seja só uma fase difícil? Muitas pessoas cancelam no impulso e depois se arrependem. Que tal se a gente colocasse o plano em suspenso por alguns meses? A senhora pode... Não, quero cancelar, agora. O tom da minha voz não deixava margem para discussão. Fernanda suspirou, derrotada, e disse: Tudo bem, vou processar o cancelamento. O plano será encerrado em até 48 horas. A senhora tem certeza absoluta? Absoluta. Depois de desligar, fiquei olhando para o telefone na minha mão. Meu coração estava disparado, mas não de medo. Era adrenalina pura. Eu tinha acabado de tomar a primeira decisão real, independente, poderosa, que tinha tomado em meses. E aquilo era assustador e libertador ao mesmo tempo. Mas eu não tinha terminado. Fui até o meu escritório, aquele cantinho da casa onde guardava todos os meus documentos, e peguei a pasta financeira. Dentro dela estavam todos os comprovantes de pagamentos que eu tinha feito nos últimos 9 meses. Sentei na mesa e fiz uma lista completa. Plano de saúde premium, mensalidades de 9 meses. 7. 200 consultas e exames particulares, 4.500 molares reforma do quarto, 10.000 alailos chá de bebê, 8.000 reais enxoval completo, 21.000 reais ajuda com contas da casa deles, luz, mercado, aluguel, 5.500 reais, total, 56.200 malhas, 56.200 reais. Eu tinha gasto mais de 50.000 reais em 9 meses. Quase todas as minhas economias. O dinheiro que Alberto e eu tínhamos guardado para minha segurança na velhice, para emergências, para ter uma vida confortável. E em troca de tudo isso, eu tinha sido chamada de suja. Guardei os comprovantes de volta na pasta e peguei meu laptop.
Entrei no site do banco e comecei a revisar todos os pagamentos automáticos e débitos recorrentes que eu tinha programado. Tinha vários: mensalidade do plano de saúde, cancelar pediatra, consultas mensais agendadas, cancelar escola de natação para bebês, que Patrícia já tinha reservado para quando Clara crescesse, cancelar assinatura de fraldas mensais que eu tinha contratado, cancelar débito automático da farmácia para vitaminas do bebê, cancelar. Cada clique no botão de cancelamento me dava uma sensação estranha. Não era prazer. Não era vingança. Era algo muito mais profundo. Era recuperação. Recuperação da minha dignidade, do meu poder de escolha, do meu direito de ser tratada com respeito. Quando terminei, já eram quase 7 da noite. Meu estômago roncava. Não tinha comido nada o dia inteiro. Mas eu me sentia mais leve do que tinha me sentido em meses. Na manhã seguinte, sexta-feira, fui pessoalmente ao banco. Queria ter certeza absoluta de que tudo tinha sido cancelado corretamente, que não havia nenhum pagamento pendente que pudesse passar sem eu perceber. O gerente, seu Mário, um senhor que me atendia há anos, ficou preocupado quando viu a quantidade de cancelamentos. Ele perguntou se estava tudo bem, se eu estava tendo problemas financeiros. Eu sorri e disse: "Está tudo ótimo, seu Mário. Nunca esteve melhor. Só estou reorganizando minhas prioridades." Ele pareceu confuso, mas não insistiu. Apenas confirmou que todos os pagamentos automáticos tinham sido cancelados e me deu um extrato atualizado. Quando saí do banco, parei num café e tomei um chocolate quente, sentada na janela, olhando o movimento da rua. As pessoas passavam apressadas, cada uma com seus problemas, suas vidas. E eu estava ali, aos 60 anos, redescobrindo quem eu era além de mãe e avó. Os próximos dias foram silenciosos. Eu não avisei ninguém sobre os cancelamentos. Não liguei para Daniel, não mandei mensagem para Patrícia. Apenas esperei. E a espera foi deliciosa. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava ansiosa, não estava preocupada se tinha feito a coisa certa, se as pessoas iam me aprovar. Eu simplesmente estava em paz com minha decisão. Daniel mandou algumas mensagens durante esses dias. Fotos de Clara, comentários sobre como estava difícil cuidar de um recém-nascido, reclamações sobre o cansaço. Eu respondia com mensagens curtas. Que bom, ela está linda, sei como é. Na terça-feira seguinte, exatamente 8 dias depois da humilhação na maternidade, meu telefone tocou às 3 da tarde. Era Patrícia. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Meu coração estava acelerado, mas minha mão estava firme. Atendi com um simples "Alô?" E então veio a explosão. A voz de Patrícia saiu aos gritos, histérica, furiosa. "O que a senhora fez? A senhora cancelou o plano de saúde? A senhora está louca?" Afastei o telefone da orelha. Ela estava gritando tão alto que eu conseguia ouvir claramente mesmo com o aparelho longe. Esperei ela tomar fôlego para continuar. "A Clara teve que ir no pronto-socorro ontem à noite. Ela estava com febre. E quando chegamos lá, o plano não funcionou. Disseram que estava cancelado. A senhora tem ideia do que a senhora fez?" Ela continuou gritando, sem pausas, sem respirar direito. "A gente teve que pagar R$ 2.500. R$ 2.500. Sogra, a gente não tem esse dinheiro. Teve que colocar no cartão em 10 vezes. Fez uma pausa para respirar, e eu aproveitei para falar. Minha voz saiu baixa, calma, controlada. "Terminei, Patrícia." O choque no outro lado da linha foi palpável. Ela esperava que eu me justificasse, que me desculpasse, que ficasse desesperada. Mas o tom da minha voz não era nada disso. Ela gaguejou. "Como assim terminou? A senhora está matando a própria neta. A senhora está sendo uma mulher suja?" Silêncio. Um silêncio longo, pesado, carregado. Continuei, mantendo aquele tom calmo, quase suave. "Foi isso que você disse, não foi? Que eu era suja demais para segurar minha neta. Que você não ia deixar qualquer pessoa tocar na sua filha. Então estou apenas respeitando sua decisão, Patrícia. Pessoas sujas como eu não devem ter contato com bebês, e isso inclui pagar por eles. Mas a senhora não pode, isso é... A senhora está sendo ridícula. Eu estava nervosa. Acabei de dar à luz. A senhora não pode levar isso a sério."
Levei, muito a sério. A voz dela mudou então. Ficou chorosa, manipuladora. Sogra, pelo amor de Deus. A Clara precisa de consultas, de vacinas, de acompanhamento médico. A senhora vai deixar a própria neta sem assistência porque ficou magoada com uma bobagem? Uma bobagem. 56 mil reais e 9 meses de manipulação eram uma bobagem. Respirei fundo e disse, cada palavra escolhida com cuidado. Patrícia, você e Daniel são adultos. Vocês decidiram ter um filho. E agora vocês vão cuidar dele com os recursos de vocês. Eu não sou obrigada a bancar suas escolhas. Mas a senhora sempre ajudou. A senhora sempre esteve presente. A senhora não pode simplesmente parar de... Posso. E parei. Ela ficou sem palavras por alguns segundos. Então, a voz dela ficou fria, venenosa. A senhora vai se arrepender disso. A senhora vai ficar velha sozinha, sem ninguém, sem conhecer a própria neta. E quando a senhora precisar de ajuda, não venha nos procurar. Sorri. Ela não podia me ver, mas sorri. Patrícia, eu prefiro ficar velha sozinha com minha dignidade intacta do que rodeada de pessoas que me tratam como um banco ambulante. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina, libertação, poder. Sentei no sofá, o telefone ainda na mão, e deixei a sensação tomar conta de mim. Eu tinha acabado de enfrentar meu maior medo, ser abandonada pela família, e tinha descoberto que conseguia viver com isso. Melhor ainda, conseguia viver bem com isso. 10 minutos depois, Daniel ligou. Atendi no segundo toque. Dessa vez eu queria ouvir o que ele tinha a dizer. A voz dele saiu baixa, constrangida, muito diferente dos gritos de Patrícia. Mãe, a gente precisa conversar. Pode falar. A senhora realmente cancelou tudo? O plano, os pagamentos, tudo? Sim. Uma pausa longa. Então ele disse, tentando soar razoável. Mãe, eu entendo que a senhora ficou magoada com o que aconteceu na maternidade. Mas a senhora não acha que está exagerando? A Clara não tem culpa disso. A senhora vai prejudicar uma criança inocente por causa de uma briga com a Patrícia? Era interessante como ele colocava a culpa em mim. Como se eu fosse a vilã por parar de pagar. Não eles por terem me tratado com desrespeito. Respondi, mantendo a voz neutra. Daniel, eu não estou prejudicando ninguém. Estou apenas deixando de assumir responsabilidades que não são minhas. Você e Patrícia são os pais de Clara. Não eu. Mas a senhora sempre disse que ia ajudar, que ia ser a avó presente, que ia fazer parte da vida dela. E eu queria. Até ser chamada de suja e ter minha neta arrancada dos meus braços como se eu fosse uma ameaça. Ele ficou em silêncio. Não tinha o que dizer, porque ele tinha estado lá, tinha visto tudo e não tinha feito nada. Finalmente, com a voz pequena, ele tentou. A Patrícia não quis dizer aquilo daquele jeito. Daniel. Algo no meu tom fez ele parar de falar. Continuei. Durante 9 meses, gastei mais de 50 mil reais com vocês. Paguei consultas, exames, plano de saúde, reformei o quarto, comprei enxoval, paguei chá de bebê, ajudei com contas. Fiz tudo isso com amor, achando que estava construindo uma relação familiar bonita. Fiz uma pausa, deixando os números afundarem. E em troca, fui humilhada publicamente, na frente de estranhos. E você ficou lá, em silêncio, sem dizer uma palavra. Então não venha me falar sobre exagero, Daniel, porque quem exagerou foram vocês. Exageraram achando que eu ia aceitar qualquer coisa. Ele tentou falar alguma coisa, mas eu continuei. E quanto a ser uma avó presente, eu ainda quero ser. Mas nos meus termos, com respeito, com dignidade, não como uma funcionária que paga por tudo e ainda é tratada mal. Mãe, se você e Patrícia quiserem que eu faça parte da vida de Clara, vão ter que me tratar como parte da família, não como uma carteira conveniente. Até lá, vocês resolvem suas próprias contas. Desliguei sem esperar resposta. Dessa vez minhas mãos não tremiam mais. Levantei, fui até a cozinha e preparei um jantar de verdade. Pela primeira vez em dias, estava com fome. Fome de verdade. Comi sozinha, na mesa da cozinha, olhando pela janela para a noite que caía. Não me senti solitária. Senti-me livre. Livre do peso de expectativas irreais. Livre da obrigação de comprar amor.
livre da necessidade de aceitar desrespeito para ter um lugar na família. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em meses. E pela primeira vez em anos, sonhei com Alberto. No sonho, ele estava sorrindo, orgulhoso, e dizia: "Você sempre foi mais forte do que pensava, Mari." Acordei com lágrimas nos olhos, mas sorrindo, porque ele estava certo. Eu sempre fui forte. Só tinha esquecido, mas agora eu lembrava. E ninguém, absolutamente ninguém, ia me fazer esquecer de novo. Os dias que se seguiram àquelas ligações foram reveladores. Não porque algo extraordinário tenha acontecido, mas justamente pelo contrário. Pela primeira vez em 9 meses, eu tinha paz. Acordava de manhã sem ansiedade. Tomava meu café sem verificar o celular a cada 2 minutos, esperando mais uma demanda, mais um pedido, mais uma urgência. Lia meus livros sem aquela sensação constante de que eu deveria estar fazendo algo por alguém. Era uma liberdade estranha, quase assustadora. Durante tanto tempo, minha vida tinha girado em torno de Daniel e Patrícia. E agora que eu tinha me afastado dessa órbita, precisava descobrir quem eu era sem eles. 3 dias depois da ligação explosiva de Patrícia, as mensagens começaram a chegar. A primeira veio num sábado de manhã. Era de Daniel e continha apenas uma foto. Clara dormindo no berço que eu tinha comprado, toda enroladinha numa manta, os dedinhos fechados em punhos minúsculos. Embaixo da foto, a mensagem: "Ela está com saudade da vó." Olhei para aquela foto por um longo tempo. Clara era linda, perfeita, e ver aquela imagem mexia comigo de formas que eu não queria admitir. Mas então pensei: ela está com saudade da vó. Como? Uma bebê de 2 semanas não tem saudade de ninguém. Aquela mensagem não era sobre Clara, era sobre manipulação. Não respondi. No domingo, outra foto. Clara acordada dessa vez, com os olhos abertos, aquele olhar meio perdido dos recém-nascidos. "A Clara abriu os olhos hoje. A senhora está perdendo esses momentos." Bloqueei a tentação de responder. Porque ele estava certo, eu estava perdendo momentos. Mas estava perdendo por escolha. Porque aqueles momentos vinham com um preço que eu não estava mais disposta a pagar. Minha dignidade. Na segunda-feira, a terceira foto. Clara chorando com o rosto vermelho, boca aberta. Ela chora muito. Acho que sente falta da avó. Crianças sentem essas coisas. Aquilo me irritou. Não pela foto em si, mas pela manipulação descarada. Ele estava tentando me culpar pelo choro de uma bebê recém-nascida. Como se bebês precisassem de motivo para chorar além de fome, sono ou fraldas sujas. Digitei uma resposta, apaguei, digitei de novo, apaguei de novo. Finalmente deixei o telefone de lado e fui cuidar do jardim. As mãos sujas de terra, arrancando ervas daninhas, regando as plantas que Alberto tinha plantado anos atrás, me acalmaram. Tinha algo de terapêutico em cuidar de coisas vivas que não te julgavam, que não te manipulavam, que apenas existiam e cresciam. Na terça-feira, Daniel mudou de estratégia. Me ligou às 10 da manhã, quando sabia que eu geralmente estava em casa. Atendi no terceiro toque. Ele não começou com um oi, não perguntou como eu estava. Pulou direto para o assunto. "Mãe, a gente pode fazer um acordo?" "Que tipo de acordo?" "A senhora não precisa pagar tudo. Eu entendo que a gente exagerou, mas o plano de saúde da Clara... A senhora poderia pelo menos manter o plano dela? Só dela, nem precisa ser o da Patrícia. É que está muito caro pagar as consultas particulares. E a gente não pode colocar ela no SUS porque... Por que não?" A pergunta deixou ele sem palavras por um segundo. "Como assim por quê? Por que vocês não podem usar o SUS? Milhões de crianças no Brasil são atendidas pelo sistema público. Por que Clara não pode?" Ele gaguejou. "Por quê? Porque não é a mesma qualidade, mãe. A Patrícia pesquisou e a gente quer o melhor para ela." "Daniel!" Minha voz saiu firme, sem espaço para discussão. "Vocês querem o melhor, vocês pagam pelo melhor. Simples assim. Mas a senhora tem condições. A senhora tem dinheiro guardado. Por que a senhora não pode ajudar a própria neta?" "Posso, mas não vou." O silêncio do outro lado foi longo. Então, ele tentou outra abordagem, a voz ficando mais suave, mais parecida com o Daniel criança, que fazia charme para conseguir o que queria.
Mãe, eu sei que a gente errou. A Patrícia sabe que errou. Mas a senhora vai punir a Clara por causa dos nossos erros? Não estou punindo ninguém. Estou apenas vivendo minha vida e deixando vocês viverem a de vocês. Isso não é viver. Isso é abandonar a família. A palavra me atingiu como um tapa. Abandonar. Ele estava me acusando de abandono. Respirei fundo, contando até 5 antes de responder. Daniel, me explica uma coisa. Quando Patrícia me arrancou Clara dos braços e me chamou de suja na frente de todo mundo, isso foi o quê? Inclusão familiar? Mãe. Quando você ficou em silêncio, sem dizer uma palavra em minha defesa, isso foi o quê? Apoio familiar? Eu não sabia o que fazer. A Patrícia estava sensível, acabou de dar à luz. E eu não merecia consideração? Depois de 9 meses pagando tudo, fazendo tudo, me sacrificando por vocês, eu não merecia pelo menos que você dissesse que ela estava errada? Ele não tinha resposta para isso. Ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Finalmente ele disse, a voz baixa. A gente não tem dinheiro para pagar pediatra particular todo mês, mãe. Não tem como. Então usem o SUS, ou cortem outras despesas, ou Patrícia volta a trabalhar, vocês são adultos, vão descobrir. A Patrícia não pode voltar a trabalhar agora, a Clara está muito pequena. Daniel. Cortei ele no meio da frase. Eu criei você sozinha depois que seu pai morreu. Você tinha 19 anos, estava na faculdade. Eu trabalhei, paguei suas contas, coloquei comida na mesa. Não tinha ninguém me bancando. Descobri um jeito. Vocês também vão descobrir. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo ou insegurança. Tremiam de raiva. Raiva de mim mesma por ter demorado tanto para acordar. Raiva deles por terem me usado assim. Raiva de toda a situação. Peguei o celular e bloqueei o número de Patrícia. Pensei em bloquear Daniel também, mas algo me impediu. Ele era meu filho, afinal. Mas eu não precisava estar disponível o tempo todo. Na quinta-feira da mesma semana, aconteceu algo que me fez perceber o quão desesperados eles estavam ficando. Eu tinha ido ao mercado fazer compras para a semana. Pela primeira vez em meses, comprei coisas que eu gostava, sem ficar calculando se tinha dinheiro para ajudá-los depois. Comprei um vinho bom, queijos importados, chocolates caros, pequenos luxos que tinha negado a mim mesma enquanto bancava a vida deles. Quando cheguei em casa com as sacolas, quase deixei tudo cair no chão. Daniel estava sentado na escada da frente da minha casa. E no colo, enrolada numa manta cor-de-rosa, estava Clara. Meu coração deu um pulo. Ver minha neta ali, tão pequenininha, tão frágil, mexeu comigo de formas que eu não estava preparada. Mas então olhei para o rosto de Daniel e vi a estratégia. Ele não tinha vindo me visitar, tinha vindo me manipular. Respirei fundo. Segurei firme as sacolas e subi os 3 degraus até onde ele estava. Daniel, o que você está fazendo aqui? Ele levantou, ajeitando Clara no colo, e disse com aquele tom que tentava ser casual, mas era obviamente ensaiado. Vim te visitar. Pensei que você ia querer ver a Clara. Com Clara? Não com Patrícia? A Patrícia está em casa, descansando. Achei que seria legal a avó conhecer melhor a neta, já que no hospital não deu muito tempo. O cinismo era impressionante. Como se não ter dado tempo fosse o problema, e não o fato de eu ter sido humilhada publicamente. Olhei para Clara. Ela dormia tranquilamente, alheia a toda aquela tensão. Linda, perfeita, inocente. E então olhei para Daniel. E tomei a decisão mais difícil que tomei até aquele momento. Não, ele piscou, confuso. Não o quê? Não vou pegar ela. Não vou entrar nesse jogo. Que jogo, mãe? Eu só trouxe ela para você conhecer. Daniel, minha voz saiu cansada. Você trouxe ela aqui para me amolecer, para eu ver o rostinho dela e voltar a pagar tudo, mas não vai funcionar. Eu não é isso. É exatamente isso. Passei por ele, abrindo a porta de casa com as chaves. Vocês vão ter que aprender que eu não sou mais a Mariana que aceita qualquer coisa. Se vocês quiserem que eu faça parte da vida de Clara, vão ter que me tratar com respeito primeiro. Mas a gente está te tratando com respeito. A gente veio até aqui. Virei para ele, ainda na porta, e disse a coisa mais difícil que já disse na vida. Vai para casa, Daniel, e não volte enquanto não estiver pronto para uma conversa de verdade.
Uma conversa onde vocês reconheçam o que fizeram, peçam desculpas de verdade e não tentem me usar como solução para os problemas de vocês. Você está sendo egoísta, ridícula. A Clara é sua neta, e eu adoraria ser a avó dela, mas não nessas condições. Entrei em casa e fechei a porta. Através da janela da sala, vi Daniel ficar ali parado por alguns minutos, olhando para a porta fechada com aquela expressão de incredulidade, como se não conseguisse acreditar que eu tinha mesmo recusado. Finalmente ele desceu os degraus, colocou Clara no bebê conforto do carro e foi embora. Quando o carro sumiu na esquina, minhas pernas finalmente cederam. Sentei no sofá e deixei as lágrimas virem. Não de arrependimento, mas de alívio e tristeza misturados. Tinha feito a coisa certa. Sabia disso, mas não deixava de doer. Naquela noite, liguei para Célia, minha amiga de décadas, a única pessoa que tinha tido coragem de me falar a verdade quando eu estava cega. Contei tudo: a humilhação na maternidade, os cancelamentos, as ligações, a visita de Daniel com Clara. Célia me escutou em silêncio até o fim. Então disse, com aquela voz firme que eu conhecia tão bem: Mariana, eu estou orgulhosa de você. Muito orgulhosa. Aquelas palavras me fizeram chorar de novo, mas dessa vez de gratidão. Ela continuou: você fez a coisa mais difícil do mundo. Escolheu você mesma. E isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou sobre outras amigas que tinham passado por situações parecidas. Mulheres que tinham sido exploradas financeiramente por filhos adultos. Mulheres que tinham descoberto tarde demais que amor não se compra. Quando desliguei, me senti menos sozinha. Na sexta-feira seguinte, tomei uma decisão que selou definitivamente minha nova postura. Fui até o escritório de uma advogada que Célia me indicou. Doutora. Márcia era uma mulher de uns 50 anos, com aquele ar competente de quem já viu de tudo. Quando contei minha história, ela não pareceu surpresa. Apenas pegou um bloco de notas e foi anotando tudo. Quando terminei, ela disse: Dona Mariana, a senhora fez tudo certo. Cancelou o que estava no seu nome, parou de fazer pagamentos que não era obrigada a fazer. Nada do que a senhora fez é ilegal ou antiético. Mas e se eles tentarem me processar? Ou dizerem que eu estou abandonando a neta? Ela balançou a cabeça. Não existe base legal para isso. A senhora não tem obrigação legal de pagar plano de saúde para netos. Isso é uma escolha, não uma obrigação. E quanto ao abandono, a senhora não está impedindo eles de te visitarem ou de manterem contato. A senhora apenas estabeleceu limites financeiros saudáveis. Aquelas palavras me deram uma segurança que eu não sabia que precisava. Doutora Márcia continuou: o que eu recomendo é que a senhora documente tudo. Guarde todas as mensagens, todos os comprovantes de pagamento, todas as tentativas de contato. Se eles tentarem algo legal, o que duvido, a senhora vai ter tudo documentado. Saí do escritório dela me sentindo protegida, amparada, como se finalmente tivesse alguém do meu lado. Os dias foram passando e se transformando em semanas. Daniel me mandava mensagens ocasionalmente, mas eu respondia apenas o essencial: estou bem. Obrigada pela foto. Cuide-se. Nada que desse abertura para manipulação ou negociação. E algo interessante começou a acontecer. Sem a constante preocupação com eles, sem a ansiedade de ter que resolver problemas que não eram meus, eu comecei a redescobrir quem eu era. Voltei a frequentar o clube de leitura que tinha abandonado durante a gravidez de Patrícia. Recomecei as caminhadas matinais no parque. Me inscrevi num curso de História da Arte que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Pela primeira vez em anos, eu tinha tempo. Tempo para mim. Uma tarde, quase 1 mês depois da humilhação na maternidade, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Patrícia. Ela tinha conseguido meu número de alguma outra forma depois que bloqueei o dela. A mensagem era longa, dramática. Sogra, eu sei que a senhora está brava comigo. E eu entendo. Eu errei. Mas a senhora não pode punir a Clara por causa dos meus erros. Ela precisa da avó. A gente precisa da senhora. Por favor, vamos conversar. Li aquela mensagem 3 vezes, procurando nela algum sinal de arrependimento genuíno, de reconhecimento real do que tinha acontecido. Mas tudo que vi foi mais manipulação. A Clara precisa da avó.
Chantagem emocional. A gente precisa da senhora. A verdade nua e crua. Eles precisavam do meu dinheiro. Não respondi. Apenas bloqueei o novo número. E naquele momento, sentada na varanda com uma xícara de chá nas mãos, olhando para o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo, eu percebi algo fundamental. Eu não precisava deles da forma que achava que precisava. Sim, eu adoraria ser avó. Adoraria ter uma relação linda com Clara, vê-la crescer, fazer parte da vida dela, mas não a qualquer custo. Não ao custo da minha dignidade. Não ao custo da minha segurança financeira. Não ao custo de ser tratada como menos do que eu valia. E se isso significava ser uma avó distante, uma avó que eles viam como egoísta, então que fosse. Porque pela primeira vez em 60 anos, eu estava escolhendo a mim mesma. E aquela escolha, por mais dolorosa que fosse, me dava uma paz que dinheiro nenhum podia comprar. Naquela noite, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem ansiedade, sem culpa. Apenas paz. A paz de quem finalmente entendeu que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. Tem momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Para mim, aquele bilhete na porta da maternidade foi esse momento. E agora, 2 anos depois, sentada na varanda do meu apartamento, olhando para a cidade de Campinas se acender com as luzes da noite, posso dizer com absoluta certeza: valeu cada segundo de dor. Valeu cada lágrima que derramei, cada noite de insônia, cada momento de dúvida, onde me perguntei se estava sendo egoísta demais, dura demais, inflexível demais. Porque hoje, aos 62 anos, eu finalmente sei quem sou. E não preciso da aprovação de ninguém para existir. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu contar o que aconteceu depois daquele mês de silêncio, depois que fechei a porta para Daniel com Clara no colo. 6 meses depois da humilhação na maternidade, minha vida tinha mudado de formas que eu não imaginava possíveis. Eu tinha voltado a dar aulas particulares, mas dessa vez por escolha, não por necessidade. 3 vezes por semana, jovens universitários vinham até minha casa para aulas de literatura e redação. Adorava aquilo. Adorava me sentir útil de uma forma que não envolvia ser explorada. Eles me pagavam, me respeitavam, me agradeciam. E quando iam embora, eu me sentia realizada, não esvaziada. Também tinha começado a frequentar um grupo de apoio para avós que sofreram abuso financeiro familiar. Célia me levou na primeira reunião, e confesso que fui com resistência. Achei que seria um monte de gente se vitimizando, reclamando da vida. Mas estava completamente enganada. Eram mulheres fortes, mulheres que tinham tomado as decisões mais difíceis de suas vidas, que tinham escolhido sua dignidade mesmo quando isso significava perder o contato com netos, com filhos, com a família que tanto amavam. Conheci Dona Fátima, 68 anos, que tinha gastado toda a sua aposentadoria sustentando uma filha viciada em drogas. Até o dia em que a filha vendeu as joias da mãe para comprar mais droga. Dona Fátima cortou o contato completamente. 5 anos depois, a filha se recuperou, pediu perdão de joelhos e hoje tem uma relação saudável. Conheci Dona Irene, 71 anos, cujo filho tinha usado o nome dela para fazer empréstimos que ela não sabia. Quando descobriu, estava com dívidas de R$80 mil. Processou o próprio filho, ele foi condenado e ela levou anos para pagar tudo. Hoje vive sozinha, mas em paz. Essas mulheres me ensinaram que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que você pode amar alguém de longe sem se destruir no processo. Foi nesse grupo que descobri que não estava sozinha, que minha história não era única, que milhares de mulheres idosas são exploradas financeiramente por familiares que deveriam protegê-las. Durante esses 6 meses, Daniel me mandava mensagens ocasionais, sempre fotos de Clara, sempre tentando tocar no meu ponto fraco. Mas eu tinha aprendido a ver através da manipulação. Respondia com educação, mas sem abrir margem. Ela está linda. Obrigada por compartilhar. Cuidem-se. Nunca perguntava como estavam financeiramente. Nunca oferecia ajuda. Nunca cedia. E algo interessante aconteceu. Sem ter para quem recorrer, eles tiveram que se virar. Célia, que ainda morava no mesmo bairro que eles, me contava as novidades.
Patrícia tinha voltado a trabalhar quando Clara completou 4 meses. Tinham mudado para um apartamento menor, mais barato. Tinham vendido o carro e passado a usar transporte público. E sim, tinham colocado Clara no sistema público de saúde. A mesma Clara que merecia o melhor, que não podia ser tratada como qualquer bebê, estava sendo atendida no postinho do bairro. Não senti satisfação com isso. Senti apenas alívio. Alívio de que eles estavam aprendendo a viver dentro das suas possibilidades, que estavam crescendo como adultos. 1 ano depois da humilhação, fiz minha primeira grande viagem, sozinha. Fui para o Nordeste, passei 2 semanas conhecendo praias, comendo comidas regionais, conversando com pessoas que não me conheciam, que não sabiam minha história, que me viam apenas como Mariana, uma senhora de 61 anos viajando sozinha, aproveitando a vida. Em Porto de Galinhas, sentada numa cadeira de praia com os pés na areia, um copo de água de coco na mão, eu chorei, mas não de tristeza, de gratidão. Gratidão por ter tido coragem de dizer não, por ter escolhido minha dignidade, por estar ali, viva, livre, inteira. Quando voltei da viagem, estava bronzeada, descansada, renovada. E foi nessa época que aconteceu algo que mudou tudo. Daniel me ligou num sábado à tarde. Não era o horário usual dele, e pelo tom de voz, percebi que algo era diferente. Ele disse que precisava falar comigo, pessoalmente, sozinho. Marquei para o dia seguinte, num café no centro da cidade. Território neutro, lugar público, horário de movimento. Cheguei primeiro e pedi um cappuccino. Quando Daniel entrou, quase não o reconheci. Estava mais magro, com olheiras, roupas mais simples. Mas havia algo diferente no olhar dele. Algo que eu não via há muito tempo. Humildade. Ele se sentou e ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo nas mãos, claramente nervoso. Então começou a falar, e o que ele disse me pegou completamente de surpresa. Disse que os últimos meses tinham sido os mais difíceis da vida dele, que tinham passado por dificuldades financeiras sérias, que Patrícia tinha entrado em depressão pós-parto e ele tinha precisado cuidar de tudo sozinho por semanas, que tinham brigado muito, quase se separaram. Mas então ele disse algo que me fez prestar atenção de verdade. Ele disse: "Mãe, eu finalmente entendi o que a senhora fez por mim a vida inteira. Quando o pai morreu e a senhora trabalhou tanto para me sustentar. Quando eu estava na faculdade e a senhora fazia 3 turnos de aulas particulares para pagar minhas coisas. Eu sempre soube disso na teoria, mas nunca tinha entendido de verdade." Fez uma pausa, os olhos marejados. "Agora eu entendo. Porque agora sou eu cuidando de uma criança, trabalhando, tentando pagar contas, tentando fazer tudo dar certo, e é exaustivo. É assustador. E eu faço isso com a Patrícia me ajudando. A senhora fez sozinha." Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. "E mesmo assim, mesmo depois de tudo que a senhora fez, eu deixei a Patrícia te humilhar. Fiquei em silêncio quando ela te chamou daquilo. Achei que estava sendo um bom marido, mas estava sendo um filho horrível." Meu coração apertou. Não porque eu sentia pena, mas porque finalmente, depois de 1 ano, meu filho estava tendo a consciência que eu esperava. Deixei ele continuar. Ele precisava dizer tudo. Daniel limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou: "A senhora tinha razão em tudo. A gente te usou, te exploramos. Achamos que a senhora era obrigada a bancar tudo porque era a avó. E quando a senhora parou, eu fiquei com raiva. Achei que a senhora estava sendo vingativa, egoísta." Ele balançou a cabeça. "Mas eu estava errado. A senhora não estava sendo vingativa. Estava se protegendo. Estava colocando limites. E a gente precisava desses limites." Tomei um gole do meu café, que já estava frio, e perguntei a única coisa que importava: "E Patrícia? Ela também entende isso?" Daniel hesitou. E naquela hesitação, vi a verdade. Ele disse: "Ela está melhorando. Ela sabe que errou, mas tem orgulho demais para admitir. Ainda acha que a senhora exagerou. Então não tinha mudado nada. Patrícia continuava sendo Patrícia. Mas Daniel tinha mudado. E isso já era alguma coisa." Olhei para meu filho e disse, com toda a calma do mundo: "Daniel, eu aceito suas desculpas. E eu te perdoo. Mas perdoar não significa voltar a ser como era antes.
Perdoar não significa que eu vou voltar a bancar vocês ou aceitar desrespeito. Ele acenou com a cabeça. Eu sei. E não estou pedindo isso. Só queria que a senhora soubesse que eu entendi. E que eu sinto muito, muito mesmo. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele disse, a voz baixa, quase envergonhada. A Clara vai fazer 2 anos no mês que vem. E ela pergunta pela avó. Vê fotos antigas e aponta para a senhora. A gente tentou explicar, mas ela é pequena demais para entender. Meu coração se apertou de novo. 2 anos. Minha neta tinha 2 anos e eu mal conhecia ela. Daniel continuou. Eu não estou pedindo para a senhora voltar a fazer parte da nossa vida como antes, mas a senhora gostaria de conhecer ela? De verdade? Sem pressão, sem expectativas, só conhecer sua neta? Aquela pergunta mexeu comigo de formas que eu não esperava. Eu queria. Deus, como eu queria conhecer Clara, ver quem ela estava se tornando, ouvir sua voz, ver seu sorriso, mas tinha medo. Medo de me apegar e ser rejeitada de novo. Medo de abrir meu coração e ser usada de novo. Respirei fundo e disse, eu gostaria, mas com condições. Daniel se aprumou na cadeira. Pode falar. Primeira condição. Patrícia precisa me pedir desculpas. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, mas precisa acontecer. E precisa ser sincero, não só da boca para fora. Ele acenou com a cabeça. Segunda condição. Eu visito Clara quando eu quiser, onde eu escolher. Não vou mais para a casa de vocês onde fui humilhada. Pelo menos não por enquanto. Entendido. Terceira condição. Nunca, em hipótese alguma, vocês vão me pedir dinheiro emprestado, ajuda financeira ou qualquer coisa relacionada a dinheiro. Se um dia eu quiser dar um presente para Clara, eu dou. Mas vai ser escolha minha, não obrigação. Daniel engoliu seco. Combinado. E última condição. No momento em que eu sentir que estou sendo desrespeitada, manipulada ou usada de qualquer forma, eu saio. E dessa vez, não volto. Entendeu? Entendi. Eu prometo, mãe. Não vai acontecer de novo. 2 semanas depois, Daniel me ligou dizendo que tinha conversado com Patrícia, que ela estava disposta a se desculpar, mas queria fazer pessoalmente. Marquei para o mesmo café. Novamente, território neutro. Patrícia chegou com Clara no colo. Minha neta tinha crescido tanto que mal consegui reconhecer a bebezinha que tinha segurado por alguns segundos na maternidade. Ela tinha cachinhos castanhos, bochechas rosadas, olhos curiosos que avaliavam tudo ao redor. Estava de vestidinho rosa, com uma fralda visível por baixo. Linda. Simplesmente linda. Quando me viu, Clara não demonstrou reconhecimento. Por que demonstraria? Ela não me conhecia. Patrícia se sentou, claramente desconfortável. Daniel tinha ficado do lado de fora, respeitando que aquele momento era entre nós duas. Ela respirou fundo e disse, sem me olhar nos olhos, eu vim pedir desculpas pelo que aconteci na maternidade. Esperei, porque aquilo não era um pedido de desculpas. Aquilo era uma formalidade. Como eu não respondi, ela continuou, agora com mais dificuldade. Eu estava errada. Eu estava nervosa, cansada. Acabei de dar à luz. Mas isso não justifica o que eu disse. Não justifica como eu te tratei. Finalmente ela levantou os olhos e me encarou. E não foi só na maternidade. Foi durante a gravidez inteira. Eu te usei, te explorei, te tratei como uma máquina de dinheiro. E quando você parou de pagar, eu fiquei com raiva, como se você fosse obrigada. Clara se mexeu no colo dela, choramingando, e Patrícia a ajeitou antes de continuar. Esses 2 anos foram difíceis. A gente teve que aprender a viver com o dinheiro que a gente ganha. E foi duro, muito duro, mas foi necessário. Ela fez uma pausa longa. Eu não sou boa em pedir desculpas. Nunca fui, mas eu estou tentando. E eu quero que você saiba que eu entendo por que você fez o que fez. E que eu sinto muito. Não era perfeito. Não era o pedido de desculpas mais eloquente do mundo, mas era sincero. Eu conseguia ver no olhar dela. Respirei fundo e disse, eu aceito suas desculpas, Patrícia. E eu te perdoo. Vi o alívio no rosto dela. Mas então acrescentei, mas perdoar não significa esquecer. Não significa que tudo volta a ser como era.
Significa apenas que eu não vou carregar raiva no meu coração. Ela acenou com a cabeça. Eu entendo. Foi então que Clara, que tinha ficado quietinha até ali, me olhou com aqueles olhos enormes e disse com a voz fininha: Vovó? Meu coração parou. Ela tinha me reconhecido das fotos. Patrícia olhou surpresa. É, amor, é a vovó Mariana. Clara esticou os bracinhos na minha direção. Olhei para Patrícia, pedindo permissão silenciosa. Ela acenou com a cabeça. Peguei Clara no colo pela primeira vez em 2 anos. Ela cheirava a sabonete de bebê e a biscoito. Era pesadinha, sólida, cheia de vida. Ela colocou a mãozinha no meu rosto e disse: Vovó bonita. As lágrimas vieram sem pedir licença. Lágrimas de alívio, de alegria, de esperança. Patrícia, para minha surpresa, também estava chorando. Ela vê suas fotos o tempo todo. A gente nunca falou mal de você para ela. A gente só disse que a vovó estava ocupada, mas que ainda amava ela. Segurei Clara por alguns minutos, apenas sentindo o peso dela, o calor dela, a realidade dela. Minha neta. Finalmente, minha neta. Mas quando ela começou a ficar agitada, devolvi ela para Patrícia. Porque eu tinha aprendido uma lição importante. Amor não é posse. Amor é saber quando segurar e quando soltar. Nos meses seguintes, construímos um novo relacionamento. Devagar, com cuidado, com limites claros. Eu visitava Clara uma vez por semana. Às vezes no parque, às vezes na minha casa, às vezes num shopping. Nunca na casa deles. Eu ainda não estava pronta para isso. E descobri que ser avó com limites era muito mais gostoso do que ser avó explorada. Eu comprava presentes quando queria, não quando era cobrada. Brincava com ela sem ficar exausta tentando agradar todo mundo. Curtia minha neta sem sacrificar minha paz. Daniel se transformou num filho melhor. Mais atencioso, mais respeitoso, mais consciente. Ele tinha amadurecido com as dificuldades. E nosso relacionamento estava melhor do que nunca havia sido. Patrícia e eu nunca viramos melhores amigas, mas desenvolvemos um respeito mútuo. Ela tinha aprendido que eu não era capacho, e eu tinha aprendido que ela não era puramente má, apenas imatura e egoísta. Hoje, 2 anos depois daquela manhã na maternidade, minha vida é rica de formas que nunca imaginei. Viajo 3 vezes por ano. Já conheci Fernando de Noronha, Gramado bonito, sempre sozinha, sempre no meu ritmo, sempre gastando meu dinheiro comigo mesma. Coordeno o grupo de apoio para avós que sofrem abuso familiar. Ajudo outras mulheres a encontrarem sua força, sua voz, sua dignidade. E isso me enche de propósito. Tenho amigas verdadeiras. Saio para jantar, para o cinema, para shows. Tenho uma vida social ativa, repleta de pessoas que me valorizam. E sim, tenho uma relação com minha neta. Uma relação saudável, com limites, com respeito. Clara me ama e eu amo ela. Mas nosso amor não vem com condições impossíveis ou expectativas irreais. Ontem, Clara me deu um desenho que tinha feito na escolinha. Era eu, reconhecível pelos cabelos brancos que ela pintou de amarelo, com um sol enorme ao lado e a palavra vovó, escrita em letras tortas. Coloquei aquele desenho na geladeira e fiquei olhando para ele por um longo tempo. E percebi algo fundamental. Esse desenho tinha muito mais valor do que todos os 56 mil reais que eu gastei tentando comprar um lugar na família. Porque esse desenho veio do coração. Veio de uma escolha livre. Veio de um amor que não foi comprado, mas construído com tempo, respeito e dignidade. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. Se eu não deveria ter sido mais flexível, mais compreensiva, mais mãe. E minha resposta é sempre a mesma. Não. Não me arrependo de um único segundo da minha decisão. Porque aquele dia na maternidade, quando fechei a porta para Daniel e Clara, quando cancelei todos aqueles pagamentos, quando disse não pela primeira vez em 60 anos, não foi o dia em que eu perdi minha família. Foi o dia em que eu me encontrei. Foi o dia em que descobri que eu valia mais do que o dinheiro que podia dar. Que eu merecia respeito não por ser útil, mas por ser humana. Foi o dia em que aprendi que amor de verdade não te diminui, não te explora, não te usa. Amor de verdade te enxerga, te respeita, te valoriza.
E se para ter esse amor verdadeiro eu precisei passar por um deserto de solidão, por noites de choro, por momentos de dúvida devastadora, valeu a pena. Porque do outro lado desse deserto encontrei a Mariana que tinha sido enterrada sob décadas de abnegação. A Mariana que tinha sonhos próprios, vontades próprias, valor próprio. E essa Mariana ninguém vai tirar de mim novamente. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, com uma xícara de chá nas mãos, olhando para a cidade que continua girando indiferente aos dramas pessoais de cada um, eu sorrio. Sorrio porque finalmente entendi a diferença entre ser amada e ser respeitada, entre ser necessária e ser valorizada, entre pertencer a uma família e pertencer a si mesma. E se tem uma coisa que aprendi nesses 2 anos, é que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Não importa se você tem 60, 70, 80 anos. Não importa se está sendo explorada por filhos, netos, irmãos, quem quer que seja. Você sempre pode dizer não. Você sempre pode escolher você mesma. E quando você faz essa escolha, algo mágico acontece. As pessoas que te amam de verdade permanecem. As pessoas que só te usavam desaparecem. E você descobre que é muito melhor estar sozinha e em paz do que rodeada e explorada. Meu nome é Mariana Ferreira Costa. Tenho 62 anos. E essa é minha história de como descobri que o amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. É liberdade. É vida. E se essa história tocou seu coração, se você está passando por algo parecido, se você também está sendo usada, explorada, diminuída por pessoas que deveriam te amar, deixa eu te dizer uma coisa. Você merece melhor. Você sempre mereceu melhor. E nunca é tarde para escolher você mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.